hoje a ideia é que ele compartilhe um pouquinho do que ele compartilhou comigo, de como a gente pode unir não só o nosso contexto e as nossas vocações, para também cuidar das pessoas, dos lugares e com viabilidade, para a gente poder multiplicar esse projeto para mais pessoas ainda. Com o NEC, né? E aí o NEC falou um negócio, ele falou algumas coisas, mas ele falou um negócio interessante ontem. Ele falou assim, começa certo e dá certo. E num outro momento que a gente estava caminhando aqui, ele falou assim, se eu pudesse ter a opção de escolher, eu começaria com 1 hectare muito bem feito, para depois ampliar. Ele que cuidou, né? O cara teve uma visão de ocupar tudo rápido e fazer a terra gerar um dinheiro. Mas aí quem tá no lugar, com a roçadeira na mão, cara, é melhor eu juntar aqui onde eu consigo ver, onde eu consigo fazer bem feito, onde eu consigo terminar o dia. E isso é um erro que todo mundo não, mas muita gente comete, né? Importar modelos, importar receitas. E tem uma questão muito complicada, aliás, ela não é complicada, tem uma questão muito complexa com as propriedades rurais, que quando você copia um passo a passo, ou quando você copia um modelo, você aumentou muito a sua chance de dar errado. Porque a combinação do seu time, do seu terreno, do seu relevo, da mentalidade das pessoas, da condição do bolso, a condição econômica para bancar o projeto, ela não repete nem no vizinho do lado. Então, se você copiar alguma coisa que foi feita ali do lado, você aumentou sua chance de errar. E hoje eu quero adaptar um pouquinho, tem algumas coisas que eu trouxe como proposta para conversar com vocês, e eu vou adaptar um pouquinho porque eu percebi que tem algumas pessoas que estão assim, com curiosidade com relação ao planejamento geral, né? Na medida do meu possível, acho que no final a gente pode conversar um pouquinho, eu deixo essa parte para as perguntas e a gente aborda isso. Mas nessa questão da complexidade, a gente precisa aprender a protagonizar o caminho. E nós não somos ensinados a protagonizar o caminho. Quem foi para a faculdade de arquitetura aqui não aprendeu a fazer uma casa condizente com o clima. Aprendeu a fazer uma casa condizente com o que a indústria dizia que era tendência. Quem foi para o design aprendeu a criar produtos para tornar os anteriores obsoletos para a pessoa comprar mais. Quem foi para a agronomia aprendeu a receitar adubos, insumos. Você vê que em momento nenhum é sobre a pessoa que está na terra e o objetivo dela, a vocação dela e o desejo dela, né? A arquitetura às vezes vai, não impor, mas tentar formar opiniões acerca de como a casa deve ser. Eu peço perdão aos arquitetos, por exemplo, mas normalmente a casa está errada. A engenharia agronômica vai dizer para o cara o que ele tem que fazer com o solo que é dele. A engenharia florestal vai dizer para o cara o que ele tem que plantar para ele ter uma viabilidade. A farmacêutica vai dizer o que ele tem que tomar quando ele está com sintoma tal. E em momento nenhum a gente é incentivado a fazer uma investigação interna. Essa é a única capaz de colocar a gente na boleia, ali na frente, no protagonismo da nossa história, né? Invariavelmente, a gente protagoniza uma história, a gente lidera a nossa vida. Mas quando a gente tem informações faltando, a gente pega muitos caminhos, né? Bate muito cabeça e tal, até chegar em um lugar onde a gente talvez se sinta mais confortável, a gente sente que as coisas que a gente gosta de fazer, né, as nossas vocações estão sendo atendidas. E muita gente às vezes fecha a vida e não consegue fazer isso, né? E aí é muito parecido com o que acontece no campo. A pessoa passa a vida se ignorando. Ela vai desenvolver vícios. Vai viciar no açúcar, vai viciar no álcool, às vezes vai viciar no jogo, porque ela não se escuta. Mas é muito parecido com o campo. Você começa a tratar o campo como se o solo não tivesse vida e tudo você quer resolver com uma receita, você bota um NPK, você bate tal fungicida, tal agrotóxico, e aí começa a ter uma espiral de problema e quando você vê, você está numa espiral de sintoma. Não é muito diferente do que é feito com o ser humano. Você está com dor de cabeça, mas você não para pensar que você não tem nem tempo para beber água. Aí você começa a tomar Novalgina todo dia. Aí você vai ver, você está tomando café porque você acorda cansado, não consegue descansar,
toma muito café, o café menos água, mais dor de cabeça, está tomando Novalgina, aí alguém fala que você tem que diminuir o café porque você está muito ansioso, você para o café, mas você começa a marcha lenta no regular, e aí te dá um ansiolítico para você tomar um remédio, daqui a pouco você está tomando um para dormir, e aí daqui a pouco você está sentindo falta do café de novo para acordar. É igualzinho faz com solo. É a mesma coisa. E aí, para a gente conseguir entender o que está sendo feito, a gente tem que entender que algumas pessoas roubaram o sentido de algumas palavras. Isso é muito importante. A agricultura não é mais sobre produzir alimento. A agricultura é sobre produzir uma plataforma de escoamento de produtos das farmacêuticas, das mineradoras e das petroquímicas. Se fosse sobre produzir alimento, nós não estaríamos produzindo alimento com veneno, porque não faz o menor sentido. Não faz sentido. A arquitetura, a engenharia civil, não é sobre criar edificações aconchegantes, funcionais, duradouras e climaticamente adaptadas. Ela também é sobre escoamento das petroquímicas, das mineradoras e das farmacêuticas. O banco não é sobre um lugar para guardar o seu dinheiro. É sobre um lugar para te endividar. Só que os nomes permanecem os mesmos, mas as funções foram deslocadas. E aí a gente não percebe. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa função. Eu queria depois abrir aqui para vocês, vai ser assim, relativamente rápido. A gente está vivendo uma fase que ela não está sendo governada com a saúde, a autonomia e a resiliência das pessoas como contexto de resolução de problema. Todos os problemas que estão sendo resolvidos ou todas as soluções que estão sendo ofertadas, elas diminuem a sua capacidade de decisão sobre a sua vida, elas diminuem a sua capacidade de decisão sobre a sua moradia e sobre o seu alimento e sobre a sua saúde. Preste atenção. Você tem cada vez menos poder de decisão sobre a sua saúde, a sua alimentação, a sua moradia e a sua vocação, né? Estamos com problemas nos grandes centros urbanos. Qual que é a solução? Cidades inteligentes. Olha a arquitetura aí de novo, participando do golpe. Urbanismo também, né? O que é a proposta das cidades inteligentes? Supostamente são cidades ecológicas, que as pessoas vão viver bem, perto do trabalho, que vão ter mais árvores e que vai ser tudo de mais fácil acesso, que vai diminuir as cadeias de produção e vai diminuir o impacto ambiental para aquelas pessoas. De onde vêm os prédios? Temos arquitetos aqui. Mais de 30% do material de uma obra vira lixo. Todo prédio que você vê para cima, ele foi minerado em algum lugar para baixo. Eu não sou religioso, mas viestes do pó e ao pó voltarás. Não se cria nada que não seja a partir da natureza. Todo prédio que você vê para cima tem um buraco cavado para baixo em algum lugar. Toda vez que você olha uma cidade e você vê o horizonte cheio de prédio assim, ó, algum lugar tem aquele buraco. E maior que ele, né? 30 a 50% maior do que ele. Essas cidades, elas não têm como ser realmente ecológicas. Por quê? Porque as pessoas que participam dela não tomam cabo da sua comida, da sua moradia, do seu jeito de viver. Elas são obrigadas a viver de um determinado jeito que estão dizendo que vai ser ecológico. Quais são as soluções que a gente está sendo empurrado goela abaixo com relação à comida? As pessoas estão dizendo que ultraprocessado pode ser saudável. As grandes elites que participam do domínio de como as cadeias de alimentos são desenhadas estão empurrando farinha de inseto como uma forma de complementação proteica. Você tem cada vez menos opção sobre a participação política. Olha como é que o Brasil está por causa de um lado do Lula e do outro lado do Bolsonaro. E a gente vai passar uma vida e nunca vai ver nenhum dos dois diretamente. E eles não vão resolver nada no imediato. Aí as pessoas brigam porque elas têm um time X ou Y, mas olha só a limitação. Você tem 2 votos e você tem que ter um voto útil. Ah, você não pode votar em quem você quer, você tem que votar nesse aqui porque é o menos pior. Eu fiz uma analogia assim, né? Há um tempo atrás as pessoas não gostam, porque se sentem ofendidos, principalmente o pessoal da esquerda, né? Mas assim, enquanto a gente não tiver uma economia baseada na ecologia, a discussão política é inútil. Nós vamos parar no mesmo lugar, que é um lugar de colapso.
E aí você está discutindo assim, se o maquinista for o Lula, vai ter alguma divisão de renda. Ele vai pegar o vagão da primeira classe, vai dividir um pouquinho para o pessoal se sentir menos pior atrás. O trem continua indo para o buraco. Se o maquinista for um cara da direita, pode ser Bolsonaro, pode ser qualquer outro. Ele vai espremer os vagões de trás e tirar mais dinheiro para botar para a primeira classe. E o trem continua indo para o buraco. E as pessoas brigando por causa de um ou de outro. E a vida imediata delas, vou falar da vida imediata de novo, sua moradia, sua alimentação, sua saúde, sem nenhuma ação real, concreta ali. Então, a gente precisa ter dentro de quem quer viver mais conectado com a natureza, a gente precisa levantar algumas questões. Primeira delas, vocês não precisam ser agricultores ou agricultoras, você não precisa trabalhar diretamente na produção primária. Isso é uma concepção errada de que para viver no campo, você tem que ser um produtor. Não precisa. O campo precisa de logística, de comércio, de turismo, de educação, de arte, de mecânica, de padaria, né? Então, temos várias vocações possíveis ali dentro. Mas o campo tem um problema um desafio muito grande. Se você é da grande escala, o seu território serve para escoar produto de grandes corporações. Então você indiretamente é protegido. A gente estava conversando aqui agora da monocultura de eucalipto ali atrás. Essas empresas elas são protegidas, né? E a gente tem uma falsa impressão de que essas pessoas são poderosas. O agro brasileiro é poderoso. O agro brasileiro não é poderoso. O agro brasileiro é um garoto de recado. É um avião da boca de fumo das corporações. Quando as corporações quiserem fechar a chave e mudar o modelo de produção, porque descobriram outra maneira de produzir, elas vão mudar e eles vão ser abandonados como está acontecendo na Europa. Os produtores da Europa foram deixados na mão. É o mesmo pacote numa escala menor, né? Lá a agricultura familiar foi para o pacote químico. Fizeram acordos de livre comércio na década de 90, dizendo o seguinte, que os governos, na formação da União Europeia, iriam proteger os agricultores com subsídios e com amparos, mas que os agricultores e os sindicatos assinariam um acordo de livre comércio para importação de produtos do sul global. Isso foi feito na década de 90. Aí agora o que está acontecendo? Pacotes de austeridade foram tirando todos os subsídios da agricultura familiar europeia. Eles estavam extremamente viciados no modo de produção com o pacote químico. Não é culpa do produtor, gente. É um marketing de bilhões em cima. Só que as corporações viraram a chave. A gente não quer mais esse pacote agora a gente quer outra coisa. A gente quer carbonizar a economia e a gente tem outros objetivos. Aí eles se tornaram obsoletos. Os preços da América Latina e do Sul Global, eles não conseguem competir pela questão cambial, por uma série de questões, e eles estão quebrando. E lá está acontecendo uma reforma agrária ao contrário. Na medida em que o pequeno quebra, o governo toma de volta e entrega para a corporação. Porque lá as propriedades são pequenas. Então, é uma troca, né? Então, só para eu voltar, a gente tem 3 desafios muito grandes nas propriedades de pequeno e médio porte. A primeira delas é a dívida. Por que eu estava falando que as propriedades grandes são protegidas? A cada ciclo de mais ou menos 7 anos, o agro tem um perdão de dívidas. Vocês lembram disso? O último perdão de dívida do governo PT para o agro foi de mais de 20 bilhões. O pequeno produtor, se ele não paga a conta no banco, o que acontece? Perde a terra. Perde a terra. Então, o primeiro risco que a gente tem é dívida. O segundo risco que a gente tem é sazonalidade. Independente do que está causando a loucura climática, e aqui vem uma outra cegueira da esquerda, né? Que chama tudo de conspiração. Existem várias patentes, existem várias corporações, e quem está na agricultura sabe disso. As pessoas vêm brincando de controle climático há mais de 20 anos. Existem corporações que investem em controle climático. E a esquerda está discutindo só as mudanças climáticas e não está discutindo uma agência da elite financeira em cima do clima. Isso existe. Um dos primeiros organismos vivos geneticamente modificados foi uma bactéria. O pessoal começou a soltar no ar para não dar geada em plantação de morango. Já tem mais de 30 anos isso. Isso é controle climático. Então, dívida é o primeiro risco. Sazonalidade. A loucura climática, seca, estiagem, geada, né? Onde é que estava contando? Pô, teve uma geada 2 anos atrás, os caras perderam mais de 70% da produção. O terceiro risco, variação do preço de mercado. O Brasil foi colonizado e tem 500 anos que a gente vende tudo in natura da porteira para fora, independente da escala.
Quando você olha as agriculturas familiares mais famosas e mais bem-sucedidas do mundo, elas têm as cadeias de produção estruturadas dentro da propriedade. O presunto mais caro do mundo, ele vem da Espanha e de Portugal, de pequenas propriedades. É o presunto do montado, que eles chamam, né? É uma floresta de carvalho e o porco é criado solto comendo castanha. De novo, nas propriedades francesas, o vinho sai engarrafado. O queijo sai embalado. O beneficiamento, é o que eu estou falando é isso. A margem é outra, né? As propriedades pequenas que funcionam, que conseguem manter famílias vivendo bem, elas têm um beneficiamento interno. Então, esse beneficiamento interno, ele é parte de uma equação, que é o seguinte: se você tem o seu produto com mais tempo de prateleira, o seu produto com maior valor agregado, de dentro da propriedade para fora, e você pratica a venda direta, você tem menos dependências da variação de mercado. Se junto com isso você consegue usar insumos biológicos, você não está dependente das empresas que vendem os insumos, você tem uma produção de altíssima qualidade, altíssima densidade nutricional, muita personalidade, com custo baixo. Aí você começa a conseguir responder. Dívida, sazonalidade, variação de preço de mercado. Então esses são os maiores desafios. Se você não está diretamente ligado na agricultura, talvez esses desafios não sejam proporcionais, mas se você vive no campo, esses três eixos eles estão o tempo inteiro influenciando a sua vida. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que ter uma função econômica biorregional. Guarda essa informação. A gente tem que ter uma função de produção ou de prestação de serviço que tenha função social. Guarda essa informação. Terceiro passo. Se você quer dominar a margem de lucro, o beneficiamento do seu produto e estar o mais blindado possível das variações de preço de mercado, você precisa ter uma função ecológica. Se o seu sistema funciona a partir dos princípios ecológicos, você usa cada vez menos insumo. Tem um parênteses dentro dessa fase aqui. A gente não está conseguindo resolver o desafio da mão de obra. Vou voltar nele. Agora eu vou voltar aqui para o primeiro. A função econômica biorregional. Você pode ter produtos beneficiados e mandar para o Brasil inteiro. Mas se você não tiver pelo menos de 50% a 80% da sua produção escoada localmente, se houver uma quebra das cadeias alimentares, como a gente acabou de ver na pandemia, você quebra. Você quebra. O jeito que você tem de não quebrar é você ter uma cadeia de produção, você participar e ser protagonista de uma cadeia de produção curta. Aí eu vou fazer aqui uma ressalva. Além da cadeia de produção, nós temos cadeias de serviço que também precisam ser curtas. Se você tem um emprego numa multinacional, se existe uma variação de economia mundial, como a gente teve em 2008 e outras, né? Você está frágil. Então, na mesma lógica, os serviços prestados, enfim, as coisas que a gente faz que não são necessariamente ligadas à produção primária, tem que ter uma função biorregional. E eu estou falando de saúde, estou falando de resiliência, estou falando de sobrevivência. Se no afã de ganhar mais dinheiro você trabalha para coisas que funcionam muito longe, você não tem domínio nenhum da sua vida econômica. E na hora que tiver uma quebra, você é descartável. Uma função social para o que a gente faz. Eu cresci numa fazenda que ainda funcionava com a ajuda de mutirão. Então, tinha 3, 4 vizinhos e juntavam 5 famílias para a colheita do feijão, 5 famílias para plantar mandioca, 5 famílias para colher. E essas 5 famílias, elas rodavam, né? Normalmente, tinha uma divisão de trabalho. Não é regra, né? Algumas mulheres participavam do campo, mas normalmente as mulheres iam e faziam um banquete e os jovens, até os mais velhos, iam e plantavam, e colhiam, e juntavam, e carregavam, né? Na falta de um trator, na falta de um... e trazia aquilo ali. Eu vi isso funcionar e vi isso quebrar. Eu era catatal, assim, eu tinha 7 anos até uns 12 mais ou menos. Se você tem uma função social no que você faz, vou dar exemplo prático disso. Se você compra o seu alimento direto do produtor, aquela família, aquele cara, aquela mulher,
Se tiver um problema na colheita, ele tá com a imagem da sua cara na cabeça dele. Ele tá assim, desculpa, puta que pariu, eu preciso entregar essa cesta de comida, a pessoa precisa comprar, como é que eu vou fazer? Se você compra num lugar onde o seu rosto é anônimo, supermercado, etc, etc, baixa a porta e você não é problema dele. O problema dele é minimizar perdas naquele momento. Vai despedir funcionário, vai jogar produto fora. Os caras preferem jogar fora do que doar para alguém. Porque se ele doar, ele perde controle do preço. Então, o seu serviço, a sua atuação tem que ter uma relação direta social com o lugar. Você precisa ser útil. E a gente perdeu essa responsabilidade. A gente se individualizou tanto que a gente perdeu essa responsabilidade. Isso não é fazer política, isso não é ser puxa-saco, não. A gente precisa ser útil. Orgânico. Quando a gente fazia os mutirões na fazenda, o meu avô tinha um compromisso com os vizinhos, né? Então era assim, Maria, eu preciso ir para a fazenda do Luiz, porque esse final de semana ele tem uma atividade lá. Mas, maninho, a gente tem coisa para fazer aqui que vai ficar para trás. Ele falou assim, mas eu não posso deixar de participar no dia. Porque ele sabia que um dia que ele precisasse, o Luiz ia vir para a fazenda dele também. A gente perdeu isso. E aí tem a ver com o terceiro passo que eu falei aqui, ó. Se a gente não tem uma função ecológica e a gente não conseguiu cuidar dessa função social, a gente tem um gargalo de mão de obra. Porque a informação que corre hoje para os jovens é de que trabalhar no campo é um trabalho ruim, é um trabalho insalubre, é um trabalho muito duro. Então todo mundo acha que vai ser possível viver fazendo cada vez menos trabalho. Isso é uma loucura. Isso funciona durante um tempo porque a gente está com todas essas corporações lucrando muito com o jeito que as pessoas vivem na cidade. Na hora que não tiver mais energia disponível, estou falando de petróleo mesmo, tá? Gás e tal. Na hora que não tiver mais energia disponível, essas pessoas são descartáveis. Então, a noção classista, racista, de achar que você é melhor porque você faz um trabalho que é menos manual, é uma enganação. Porque quando você tem habilidades manuais, você é mais dono da sua vida. Você sabe consertar uma roçadeira, sabe consertar uma moto, sabe fazer um telhado, sabe... Então você começa a ser parte da solução para a falta de mão de obra que está todo mundo vivendo. Então parte das soluções da mão de obra passa por algumas coisas, mas nós precisamos de uma precificação na agricultura familiar que tem ética ecológica. Nós precisamos aprender a cobrar mais pelo serviço. Porque cobrando mais pelos serviços e produtos, a gente consegue pagar melhor a mão de obra. A mão de obra precisa ser melhor paga. A Lu trabalhou mais no corporativo, mas eu e o André, a gente trabalhou na Austrália de qualquer coisa. Eu, para trabalhar de qualquer coisa no campo lá na Austrália, eu trabalhei no campo. Eu ganhava 35, às vezes $40 a hora. Então tem mão de obra. Porque se você trabalha desse jeito, é um trabalho duro. Mas você consegue pagar as contas, você consegue juntar dinheiro, você consegue viver. Agora aqui, a pessoa reclama que tem um desafio de mão de obra. Mas a diária do cara, 150, 200 reais, o dia inteiro com a roçadeira na mão. O dono não quer fazer. Então a gente não tem um desafio de mão de obra. A gente tem um desafio de desenho do sistema alimentar que cumpra, que consiga defender a dignidade de todo mundo. O desafio não é de mão de obra. O desafio é econômico. Né? Como é que as coisas funcionavam? Estou aqui, ó. Economia biorregional, vamos localizar as coisas aqui. Economia biorregional, função social, função ecológica. Tá? Como que a gente funcionava até pouco tempo atrás? As relações humanas se regulavam na economia da dádiva. O meu avô nunca cobrou do Luiz para ir lá trabalhar para ele. O Luiz nunca cobrou do meu avô para ir lá trabalhar para ele. Não tinha nem troca, não era nem escambo. Era uma dádiva. O Luiz às vezes vinha com 2, 3 pessoas da família dele ou da propriedade dele. Meu avô às vezes ia só comigo. O Luiz ficava no prejuízo. Mas ninguém cobrava. Pô, eu fui lá com 3, você veio só com esse pirralho aí. Era o que dava pra fazer no dia. E aquilo se equilibrava. Né? Grande parte das necessidades básicas da nossa vida se davam a partir da dádiva. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer um galpão? Vinha os vizinhos para levantar.
Isso é dádiva. O cara não vai te cobrar. Mas ele sabe que agora você está devendo ele. Vou fazer um plantio, não tinha trator. Vinha todo mundo fazendo um mutirão. Ninguém cobrava. Moradia e alimentação. Alguém ficou doente. Tem um cara na região que trabalha com ervas medicinais. Ele ia lá e atendia, ele não cobrava. Mobilidade. Durante um tempo, meu avô foi o primeiro cara na região lá que conseguiu comprar uma caminhonetezinha, mais ou menos. A caminhonete era o transporte público da região. Ele avisava todo mundo, dia tal eu estou indo para a cidade, quem quiser carona, precisar de alguma coisa, vai para o portão. Pegava todo mundo na ida, esperava todo mundo fazer o que tinha que fazer, trazia todo mundo na volta. Não cobrava gasolina de ninguém. Veja bem, as coisas mais importantes da nossa vida: alimentação, moradia, saúde, água, mobilidade. Quantas vezes as pessoas dividiram água de nascente? Ninguém cobrava de ninguém para dar acesso à água. Essas coisas eram feitas na dádiva. O que era feito no comércio? O sal, a gordura, que enganaram a gente, botaram a gente para usar óleo de soja. Antigamente era porco, né? E era gordura de porco e de boi. Outra enganação pra gente, aquele óleo que os caras vendem, óleo de soja, óleo de açúcar, aquela porcaria. Tem até raiva. Aquilo foi inventado, gente, para lubrificar motor. Os caras empurraram para a comida. Vê como é que a agricultura e a alimentação foi deslocada? Aquilo não é óleo de comer. Óleo de comer é azeite, que é da fruta, não é uma semente espremida. Ou banho de porco, ou banho de boi. Só que o porco naquela época também não comia transgênico, né? Mas voltando aqui. Essas áreas todas funcionavam assim. Quando é que a gente ia para a troca? A gente ia para a troca no excedente da produção. Meu avô tinha roça de banana, tinha roça de mandioca, não sei o quê. O Luiz às vezes tinha garrote para matar, e tinha porco. Aí tinha uma certa troca também na região. E o comércio chegava onde? O comércio era o que não produzia. O sal, semente que precisava comprar, né? Então o comércio era uma pontinha das coisas da nossa vida, mas as coisas básicas estavam garantidas. Como é que a gente vive hoje? É o contrário. A gente trabalha para pagar tudo, e só vive na dádiva quando a família é funcional, porque tem família que não é. A gente trocou tudo. Eu estou falando de desafios para empreendimentos rurais, parece que eu estou falando de outras coisas, né? Mas não é. O empreendimento rural que vai ter sucesso, ele participa de uma economia curta e local. Ele funciona parte de suas atividades na dádiva e na troca. E isso não é pobreza, isso não é coisa de hippie. Isso é ter poupança na região. É poupança de amizade, poupança de ajuda. Isso é capital social. Não gosto de falar isso, mas às vezes fica mais fácil entender, né? Isso não quer dizer que você não tem um plano de negócio, você não tem um plano de marketing, que você não comercializa. Não é isso, não é isso. É que você minimiza o máximo possível a troca de dinheiro. Porque quando tem uma crise econômica, as coisas que a gente planta, os serviços que a gente faz, eles continuam presentes. Só o que mingua, o que some, é o dinheiro. E a gente fica com a falsa impressão de que a gente não consegue acessar as coisas. Mas se você tem uma função social no seu negócio, você consegue trocar serviços, você consegue trocar produtos e você consegue minimizar os seus custos. Quando você minimiza os custos, você tem mais domínio da variação do preço de mercado, lembra? E aí, por último, vem de novo uma função ecológica. Você precisa estar inserido dentro de um grupo que entende que quanto mais saúde tiver no seu solo, quanto mais o seu solo conseguir guardar água, maior é a biocapacidade do seu lugar. As pessoas não falam muito disso. Biocapacidade é a saúde do lugar. Se você está dormindo bem, comendo bem, não bebe, não fuma, não come muito açúcar e você precisa trabalhar muito, você trabalha 8 horas, 10 horas, dormiu, no outro dia você está pronto para ir de novo. Você tem saúde. A biocapacidade é a saúde do território. Se você tira, fica fraco. Aí igual a gente, uma hora você vai cair doente, uma hora você vai ter um problema cardíaco, uma hora você vai ter uma diabetes, uma hora você vai ter um estresse, uma doença mental. O território é a mesma coisa. Quando o cara vem com a cabeça de tirar o máximo possível, o lugar entra em colapso. A biocapacidade dele diminui.
que isso importa para a gente? A natureza funciona de um jeito muito específico. Luz solar traz energia. O solo e as plantas transformam essa energia em caloria. As plantas e os animais jogam essa massa vegetal para o chão, ela cicla nutriente. Todos os nutrientes. Oligoelementos, sais minerais, vitaminas, está tudo ali em cima do solo. Uma árvore pega lá embaixo, a folha dela cai, aquela folha apodrece ali no chão e aquele chão ali está fazendo uma troca de nutrientes. Quando isso está acontecendo, você tem o ciclo hidrológico. Quanto mais água você consegue segurar na propriedade, melhor ela funciona. Mas o que a gente está fazendo? Tira a água rápido, né? Escoa tudo, faz canal de escoamento e não usa água. Então, luz solar, ciclagem de nutrientes, ciclo hidrológico, e aí vem a dinâmica das comunidades. O jeito que todos os animais e todos os insetos funcionam aumenta a complexidade do lugar. Quanto mais essa complexidade aumenta, maior é a capacidade do lugar de ter animais grandes. Nas florestas você vai ter os grandes primatas, né, os gorilas, os chimpanzés, os macacos que a gente tem aqui. Você vai ter as onças, as antas, as capivaras. Nas savanas, girafa, elefante, rinoceronte, gnu. Olha o tamanho desses animais. Então a biocapacidade, ela caminha com a ecologia para conseguir amparar cada vez mais animais de grande porte. A gente esquece que nós somos um macaco. Nós somos um animal da megafauna. É um macaco, a gente é macaco. Primata, mamífero, megafauna. Quando a gente simplifica um lugar, a gente está puxando o tapete debaixo do próprio pé. Porque aonde que os grandes macacos vivem na natureza? Lugares abundantes e complexificados. A propriedade, ela precisa ter uma rampa de aumento de biocapacidade. Quando você tem mais biocapacidade, você vai conseguir produzir mais, sem roubar, a preços menores. Por quê? Porque se o sistema como um todo da propriedade está saudável, você tem menos doença. Tem mais imunidade natural. O solo tem imunidade natural, as plantas têm imunidade natural, igual a gente. Quantas vezes vocês entraram num lugar que estava um monte de gente gripado, que estava estressado, e você estava bem de vida, não estava estressado, estava comendo bem, você entrou e saiu e não pegou nada? Isso vai acontecer no campo. Às vezes vai ter uma árvore que está ruim, todas as outras estão bem em volta. Ou o contrário, às vezes você tem uma árvore que está ruim no sistema de produção, e tem uma ou duas que não pega nada. O nosso dever é observar por que duas não pegaram nada. Tem alguma coisa que está funcionando ali. E aí a gente tem que replicar isso. Então, esses 4 processos são chamados de processos ecossistêmicos, né? Fluxo solar energético, ciclagem de nutrientes, ciclo da água e dinâmica das comunidades, né? Que tem a ver com a biodiversidade e com a biocapacidade. Então, se você aumenta a biocapacidade, você tem condição de ter mais negócios, agora estou falando de dinheiro mesmo, tem condição de ter mais negócios com ética ecológica dentro do lugar. Porque quanto maior for a biocapacidade, menos insumo você tem que usar. Menos insumo é menos dinheiro investido, maior margem de lucro. O caminho para dar certo no campo, ele é ecológico. E muita gente da grande escala já entendeu isso. A sacanagem deles é que eles partem para essa solução ecológica, mas não dão conta da social. Eles continuam participando de cadeias longas, exportação, né? Tem uma métrica só do lucro. Dentro disso tudo que eu falei para vocês, eu queria hoje trazer para vocês a minha proposta era essa, né? Mas a gente pode caminhar junto, não tem problema não. Eu queria trazer para vocês uma maneira intuitiva de vocês medirem as coisas. Porque eu comecei falando para vocês que a gente precisa aprender a protagonizar o que a gente quer fazer. A gente precisa aprender a liderar a própria vida, a própria propriedade, né? Só que é o seguinte, e eu falei para vocês no começo também, que a junção de um time de pessoas numa propriedade e um modelo de negócio nela é uma complexidade que não repete nem na propriedade do lado. Não falei isso para vocês? Aí tem um lance aqui que é muito importante. Na complexidade, a opinião do especialista não resolve o seu problema. Ela faz parte, mas não é só ela. Por que eu vou dizer isso para vocês? Qualquer país do mundo que vocês forem hoje, vocês vão perceber o seguinte. Tudo que é complicado, a gente está cada vez mais competente. Prédios cada vez mais altos, carros cada vez mais autônomos, pontes, viagem espacial,
tecnologia, informática, computação. A cada ano sai um chip mais rápido, com capacidade de processamento mais veloz. Tudo que é complicado está cada vez melhor. As coisas que são complicadas a gente produz ou fabrica. Ela tem um modelo, tem um passo a passo, tem uma planta. Se eu pegar a planta desse galpão aqui e jogar para um cara lá na China, ele faz um igualzinho. Agora, se eu pegar essa propriedade, o time da Mari, do Neco, a Dani, e falar assim, agora copia lá na China, não vai igual. Quando é complicado, você chama um especialista e ele te ajuda a resolver. Estou com um problema no sistema de irrigação, tem um engenheiro hidráulico. Estou com um problema na minha rede elétrica off-grid. Um eletricista que estudou off-grid, ele consegue me ensinar a resolver aquilo ali. Agora, estou com um problema no meu plano de negócio, no meu solo, no meu relevo, com o meu tempo doido que tá, chove, não chove, com o meu time de parceiro. O especialista não sabe nada disso. O agrônomo vem, ele sabe só do solo. O cara do IBAMA vem, ele sabe só da área dos 20% que tem que botar uma cerca e não usar. Então, no complexo, nós precisamos criar o nosso jeito de medir, de avaliar e ter um contexto para tomar decisão. Quando a Mari fala assim, no começo, eu estava vivendo num lugar que eu tinha uma condição financeira, eu estava ligada com uma propriedade, mas o meu social não estava funcionando. Só ela consegue chegar nessa conclusão. Nem se for para um psiquiatra ou para um psicólogo, ele não dá essa solução para ela. Essa solução é de dentro para fora. Aí vem a segunda parte que eu queria falar para vocês hoje. Como é que a gente, então, toma decisões sobre a complexidade? Você é o especialista da sua saúde. Você, com a sua companheira ou com o seu companheiro, é o especialista do seu relacionamento. Você, com o seu modelo de negócio, com seus parceiros, com os animais, com as plantas, é que sabem da propriedade. Não é que você não vai ouvir o agrônomo, mas é que você vai ouvir ele e vai dizer, ok, aí você vai investigar dentro da sua complexidade se aquilo faz sentido ou não. Olha como é que eles tratam a gente. O agrônomo vem e manda você fazer uma coisa, você faz. Você vai no médico, ele manda você fazer uma coisa, você vai e faz. Olha como é que ele ficou no papel passivo. Não tem debate, né? Não, peraí, cara, o corpo é meu, peraí, para. É o paciente que só espera. Você é paciente, exatamente. Fique paciente aí, eu vou te falar o que você tem que fazer, você tem que fazer isso aí. Ó. Olha que doido. Então, a gente está na escola. Qual é o bom comportamento da criança na escola? Obediência. Quieto, sentado, obediente. Como é que você quer que essas pessoas depois sejam capazes de ser solução num mundo que está com a economia ruim, a ecologia ruim, né? Aí que eu falei para vocês, em todo país que a gente vai, o que a gente fabrica está cada vez melhor. Agora pode ir no país mais rico do mundo. As coisas que a gente maneja, que a gente gerencia, estão cada vez piores. Quer ver? Igreja, cheio de escândalo para todo lado. Família, quebrando para todo lado. Ecossistema, quebrando para todo lado. Economia, quebrando para todo lado. Olha a situação dos Estados Unidos hoje, que é considerada potência mundial. Ruína. Ruína. O que é economia? O que é ecologia? E o que é a sociedade? Coisas que a gente maneja. A gente toma decisões no complexo. Tá tudo caindo. Saúde mental também. Saúde mental. Mais da metade dos Estados Unidos, principalmente o público feminino, vive em antidepressivo. Tá para todo lado, né? Percebeu? Tudo que a gente fabrica está melhor. Tudo que a gente maneja está pior. Por quê? Porque a gente só escuta o especialista. E o especialista, ele sabe só do... O especialista é o cara que sabe cada vez mais, sobre cada vez menos, até não saber porra nenhuma. O especialista é isso. Visão focal. Doutor, eu tô com uma dor no dedão do pé. Qual que é? É o esquerdo. Ah, não, eu só trato o direito. Vai para outro médico. E o dedão? O dedão faz parte de um pé, que faz parte de uma perna, que faz parte de um quadril, de uma coluna, de uma cabeça. Não, o cara olha só o... E a gente está fazendo isso com as plantas. A gente está fazendo isso com o solo. O cara quer vir, separar tudo, olhar só um pedacinho, mas aquele pedacinho está ligado com outras coisas. Está ligado com quem maneja, está ligado se tem ou não tem animal na propriedade, está ligado com o tipo de insumo que é usado ou não é usado. Olha só, a ciência, não gosto de falar a ciência, né? Porque parece que é uma entidade. O método científico é uma das formas que a gente tem de criar conhecimento. É válido. Só que a gente tem que ter uma noção das falhas
e a gente criou um cientificismo que a gente acha que é a ciência de estudo. Aí o cara estuda manga. Aí você vai ver lá no departamento de extensão como é que ele estuda manga. É um ambiente totalmente controlado. 30 funcionários do departamento de extensão cuidando de uma manga. Ela germina no laboratório e passa para um vaso, e depois ela é transplantada, e depois tem um monitor, então uma irrigação. Então, como que aquilo vai se relacionar com isso aqui? E ele vem com o dado dele, dizendo assim, a manga funciona assim, pode me escutar que eu sei o que eu estou falando. Só que a manga dele foi uma manga de laboratório. Na verdade é o contrário, né? Eles deviam vir para o campo e estudar o campo, porque quando você bota no laboratório, você separou tantas variáveis que depois na hora que você botar no campo, você está lascado. Então assim, não é que eu estou aqui falando mal de cada profissional, né? Eu tive várias profissões na minha vida. Não é isso. É que a gente precisa ter um contexto de decisão, que a gente freia essas informações, olha para o conjunto, levanta todas as informações possíveis e no final a gente inclusive escuta a intuição e a gente vê. Só que antes da intuição, aí eu vi um negócio que eu queria falar com vocês hoje aqui um pouquinho, né? A minha proposta da gente dar uma caminhada, fazer algumas coisas nesse sentido, a gente precisa conseguir medir. Então eu queria falar um pouquinho sobre métricas e indicadores. Eu falei de economia biorregional, métricas e indicadores. Se você não acompanha a sua vida financeira, se você não tem metas para ela, você não consegue medir se ela está melhorando ou piorando. Independente de você ser produtor, prestador de serviço, funcionário, não interessa. Se você não cuida do seu dinheiro, se você não tem uma meta, você não consegue avaliar se você está indo na direção certa ou não. Então, indicadores econômicos. Eu consigo produzir um alimento cada vez melhor, com cada vez menos insumo. Dá para medir. Eu estou usando menos adubo, eu estou usando menos manejo e o meu produto está saindo do mesmo jeito ou melhor. Você consegue medir. O que você vai medir? Depende da sua operação, depende do que você faz. Mas precisa ter algumas maneiras de medir o seu financeiro. Uma delas, inclusive, é você ter um objetivo de longo prazo. Aonde você quer estar a longo prazo com a sua economia? E a cada mês e a cada ano, você tem que ver se você está construindo aquela realidade ou não. A economia é mais difícil porque é muito pessoal, né? Mas vamos vir para o social agora. A gente tem como medir. Pô, se eu chamo as pessoas para me ajudar e a cada vez que eu chamo, eu tenho mais gente interessada de vir me ajudar, por exemplo, hoje a gente teve um time bem legal de gente aqui, ó. Se a cada vez que eu faço um evento, eu tenho mais gente me ajudando a fazer o evento, eu estou fazendo alguma coisa certa. Agora, se a cada vez que eu preciso de gente à minha volta, eu tenho menos gente me ajudando, em alguma coisa eu estou sendo babaca da comunidade. O vizinho chato, você vai no vizinho chato quando ele chama? Você não vai. Agora o vizinho gente boa, quando ele chama, você vai? Você vai. Então se você faz um evento e vem pouca gente, você está fazendo alguma coisa errada. Você tem que ter função social. Tem que ter um pouco da dádiva no que você faz. É um jeito de medir o social. Tem outras maneiras, por exemplo, você pode medir qualidade de vida. Você pode anotar todo dia quantas horas você dormiu e por que você dormiu mal. Você está se tornando especialista do seu sono. Ah, eu bebi, dormi roncando. Ah, eu comi muito, dormi mal. Ah, eu fui dormir, eu estava preocupado pensando em muita coisa e dormi mal. Então você colocou uma métrica, ou nesse caso é um indicador, não é bem uma métrica, mas você colocou um jeito de medir a sua saúde de dormida. Você pode colocar isso com relação à sua saúde. Há quanto tempo eu não preciso de um médico? Como é que está meu peso? Como é que está a minha disposição? Dá para medir. Aí parece que é chato que o cara fica doidão de ficar medindo tudo, mas não é. É porque as coisas que são importantes na sua vida, se você não mede, você não melhora. Não melhora. Aí agora, uma parte que eu gosto mais de compartilhar assim, nessa situação que a gente está aqui, que é a parte da ecologia. Essa parte do social, cada um vai medir uma coisa diferente da outra. Por exemplo, tem um casal. O casal tem tempo junto? Consegue namorar? Consegue sair tomar uma cerveja só o casal? Isso é um indicador de saúde de relacionamento. Há quanto tempo tem que não sai junto? Tem que medir. Ah, é chato? Não é chato, é porque é importante. Né? Carinho, conexão, sair junto, bater papo, olho no olho, ter um tempinho longe dos problemas. Se não tem isso, uma hora vai ter divórcio. Não quer medir, não? Tá bom. Na hora de divorciar, vai medir as contas,
dividir os bens, vai ter que medir alguma coisa depois. Então, assim, no social, cada um tem que avaliar o que é importante para si. É difícil de eu trazer essas metas. Por exemplo, eu 2 vezes por mês, eu dou uma nota de 0 a 10 para algumas coisas que são importantes na minha vida. E aí eu tenho isso dentro de um jeito lá de medir. Tempo de contemplação, tempo de campo, porque eu comecei a dar aula e o que eu gosto é de estar no campo. Eu comecei a dar aula e eu fico com menos tempo no campo. Então eu meço tempo de campo. Se eu tiver com muito pouco tempo de campo, eu começo a colar a placa. Falo, não, velho, para, estou dando aula demais, eu quero ficar lá no mato. Então eu tenho tempo de contemplação, que é levar meus cachorros para passear e tal. Tempo de campo, né? Porque, no meu caso, dar aula me viabilizou. Então, rouba tempo que eu queria estar, na verdade, sei lá, na horta, mexendo com bicho, enfim, né? Filhos. Eu tive esse problema de não cuidar do meu social. Então, eu tive falência afetiva. Eu passei por separações. Então, hoje, eu tenho que nutrir relação com o filho à distância. Se eu não nutrir, ele vai virar um estranho. Eu tenho que ligar toda semana, eu tenho que perguntar como é que tá. Tenho que estar perguntando se precisa de ajuda. Né? Então, eu meço isso. Como é que tá a minha relação com os filhos? Ultimamente não tá boa, não. Mas eu sei que não tá boa, tá vendo? Porque eu medi. Aí eu tenho relacionamento. Pô, eu tenho tempo junto, eu consigo fazer uma comida em casa, não precisa sair. Bloqueia o trabalho, tudo, bloqueia os barulhos, faz uma comida, senta, toma uma cerveja, toma um vinho, ou não precisa beber também, senta uma refeição legal, bate um papo, como é que estão as coisas. Como é que você está se sentindo? Você está bem? Sabe? Então eu tenho isso lá, está medido. Cada um vai ter que medir o seu, né? Aí eu vou partir para o ecológico para vocês terem uma noção. A gente precisa ser o especialista dessa complexidade que é o nosso time, os nossos negócios, que às vezes não é um só dentro da propriedade, o nosso solo, o nosso relevo, o nosso clima, o nosso tempo que eu digo climático, e o tempo, né, e capacidade de trabalhar. Água. Jeito simples de fazer a água. Jarra de molho de tomate, daquela grande assim, ó. Está chovendo? Vai na cerca mais alta da propriedade, vê a primeira água que começa a entrar, pega ela na jarra, sobe, tampa. Vem aqui embaixo, na parte mais baixa, uma parte com vegetação e uma parte sem vegetação. E pega mais 2 jarras. Tampa. Rotula, bota em cima da mesa, mês tal, ano tal, coleta de água. Olha a cor delas. Se a água que sai embaixo está mais clara do que a água de cima, você está fazendo alguma coisa certa entre uma cerca e outra. Se a água que sai embaixo está mais barrenta do que a água que entra em cima, você está fazendo merda. Simples assim. Quer ser mais detalhista? Pega a água que está em cima, manda para um laboratório e manda analisar. Aqui começa a engrossar o caldo. A análise de água, eles olham só por potabilidade. Mas, se você tem alguma noção da indústria química, procura um laboratório especializado e manda avaliar se tem metal pesado e agrotóxico. É mais caro, são poucos laboratórios que fazem no Brasil e ninguém te diz que você tem a opção de fazer isso. É coincidência? Não é coincidência. Eles te dizem que a sua água está potável e não procura agrotóxico na sua água. Você pode fazer isso. É caro, mas vale a pena. A mesma coisa o solo. Pô, o agrônomo tem a função dele. A pessoa que estudou entende solo. Inclusive, a gente tem muitos agrônomos que foram para o lado da agroecologia e são referências mundiais em ecologia. Ana Primavera, agrônoma. José Lutzenberger, lá do Sul, agrônomo. Sebastião Pinheiro, Jairo Rastrepo, Miguel Altieri, Pablo Titonel, Glisman. As maiores referências de produção agroecológica são agrônomos que conseguiram largar o pacote químico. Então, as pessoas falam assim, o Eurico não gosta de agrônomo. Não, eu adoro agrônomo, os agroecológicos. Então, ele vai vir e vai fazer uma análise do solo. Tem uma recomendação, está faltando isso, está faltando aquilo, o solo, sei lá, está desestruturado, não importa. É uma análise agronômica. Você pode fazer ela de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ou pode fazer ela a cada ciclo de produção. Outra forma de fazer, mais barata, que talvez você não precisa pagar um serviço de um especialista. Pode fazer uma cromatografia. Ela não quantifica, mas ela qualifica. Vocês sabem o que é? Cromatografia?
Cromatografia é um método que foi avaliado para fazer análise de solo e hoje ele é usado também para fazer análise de densidade nutricional de alimentos. É uma lâmina de papel, passa por um processo de solubilização do solo ou dos nutrientes da planta, né, ou do alimento, e você coloca Enfim, você roda o papel ali e ele espalha uma mancha. E a leitura daquilo ali te dá disponibilidade de minerais, disponibilidade de vitaminas, se tem agrotóxicos, se não tem. E isso faz tanto com o alimento quanto com o solo. Então você tem uma amostra visual. Na medida em que seu solo vai melhorando, as cores vão mudando e a dispersão dos nutrientes naquela folha de papel vão mudando também. Artesanal, barata, complicada de fazer. Tem um passo a passo, mas dá para fazer. E dá para ver se tem o químico também, né? Só que assim, ela qualifica, ela não quantifica. Você não sabe o quanto que tem de cada coisa e o quanto que falta de cada coisa. Você só sabe, né? É uma avaliação meio intuitiva ali. Ainda no solo, aí a gente trouxe ali hoje para brincar, só para vocês terem uma noção, a gente trouxe o Brix. O refractômetro, ele calcula a quantidade de açúcar disponível de novo, né? No nutriente ou na planta. Então, por exemplo, um Brix alto, ele indica altos teores de açúcar num alimento. Mas ele tem uma análise que ela é indireta. Quando você vê o Brix, se a linha está bem definida, você tem altos teores de açúcar, mas tem pouca solubilização de minerais. Se a linha está difusa, você tem uma leitura indireta do Brix, que tem tantos lá de açúcar, né? Mas também tem presença de oligoelementos e sais minerais solubilizados. Por que eu falo do Brix? O Brix, você pode fazer uma análise indireta. Por exemplo, eu posso ir no meu pasto e eu posso fazer um manejo, seja ele agroflorestal ou seja ele agro-silvopastoril. E eu analiso o Brix do capim. Por que eu vou analisar o Brix do capim? Algumas razões. Se o Brix do capim está aumentando, eu tenho uma relação indireta da saúde do solo. Mas não é só isso. Se eu faço um manejo agroflorestal e eu uso o capim para cobrir solo, eu estou fazendo uma compostagem do capim, eu estou disponibilizando nutrientes para as linhas de produção. Então, se o meu capim está com Brix alto, quando eu coloco ele para decompor, para compostar nas linhas de árvore, eu tenho a certeza de que eu estou cobrindo o solo com um capim que vai dinamizar ali os nutrientes. Eu posso estar fazendo isso porque eu estou medindo também a qualidade nutricional do capim para o animal. Seja porque você vai comer ou seja porque você quer cuidar do animal, não importa. Mas se você cuida do capim, você tem uma leitura indireta da saúde dos animais, da saúde do solo. O Brix só aumenta quando a saúde do solo melhora. Você não consegue aumentar o Brix só com NPK. Então, por exemplo, se eu faço um manejo animal, a cada rotação eu tiro um dado do capim. Eu estou provando para as pessoas que eu estou usando animais, melhorando o solo, melhorando o capim, e eu estou mostrando que aquele sistema de produção está melhorando o solo, está melhorando a saúde do animal, vai melhorar a minha também. Vai melhorar a água, tudo, né? Se eu estou no sistema florestal, é a mesma coisa. Veja bem, se você usa a entrelinha para adubar a linha, olha a noção doida que a gente tem. A gente quer botar o adubo só no pé da árvore. Mas se eu composto o que está na entrelinha para botar na linha, o que está na entrelinha tem que estar adubado também. Senão não adianta. Então a gente tem que cuidar, de novo, a gente tem que cuidar de um todo, né? Não é uma coisinha pontual só, a gente tem que olhar um sistema. Então o Brix ele te dá essa vantagem. E de novo, no sistema florestal, a gente esquece que a gente é primata, mamífero da megafauna. Ah, eu quero ter um sistema florestal e eu não quero botar animal nenhum. Não, mas você já botou. Vai ter você e quem você contratar para trabalhar. Não, vai estar ali, não tem jeito. Não é errado, mas você tem que ter essa noção. E outra coisa, você tem que ter uma noção de que quando você não usa o animal, a simbiose com os animais, você vai ter que compensar com mão de obra. Estou falando coisa que eu conheci, ele é vegano. Não é errado, mas você tem que planejar um sistema de forma que você consiga pagar bem as pessoas, porque elas vão ter que trabalhar mais. Não está errado, é contexto dele, ele tem esse direito. Aí é um desenho. O que ele faz para ganhar dinheiro tem que pagar bem quem trabalha com ele. Porque vai ter mais facão na mão, ou mais máquina, ou mais mão de obra. Não...
Mais máquina está também errado, mais mão quer de obra é também opcional. despesa. Se você tem um time de pessoas que quer trabalhar ali e você consegue pagar bem, sem problema. Agora, se você não usa a ecologia, aí você vai ter mais máquina. Mais máquina é menos controle do preço final. Por quê? Manutenção da máquina, hora da máquina ou desvalorização da máquina que você comprou. Tem um estudo que foi feito, é um estudo não é científico, ele foi feito em propriedades americanas. E assim, a quantidade de vezes que eles passam com o trator para qualquer tipo de serviço, o cara diminuiu 15 vezes o uso do trator, porque ao invés de passar o trator, ele passava os animais embaixo. E aí ele conseguiu outros indicativos. Começou a brotar plantas diferentes, flores diferentes, insetos de controle e a adubação direta do sistema, porque ele fazia um rotacionado com o animal adensado, né? Então, assim, menos uso de insumo, menos uso de trator, menos uso de combustível. No caso dessa propriedade específica, eles não foram pelo ecológico, eles descobriram isso pelo econômico. O cara estava nem aí para ecologia. Só que ele descobriu que desse jeito ele gastava menos. E cerca elétrica? Cerca elétrica. E aí tem outro lance também. Para os animais, você não precisa comer. Você pode ter uma simbiose ali que você não come. Você pode ter um santuário. A maior parte do capim ele tem alguns diferentes ali. Eu estava até perguntando pro Neco ontem, né? Mas tem um braquiarão aí no meio que é o que predomina, né? Qual que é a diferença? Que a gente também não ensina isso pra gente na escola. O capim nasce uma folha, 2, 3, 4. Quando nasce a quarta, a primeira começa a amarelar. Aí a moita vai crescendo, vai amarelando umas partes e os brotos verdes no meio. O capim, ele não perde a folha. Então o capim, ele coevoluiu com um animal herbívoro. Se não tiver um herbívoro ali, boqueando ele ali e puxando, você vai ter que cortar. E tem uma simbiose que a pastada, a saliva, porque tem as bactérias do rumen no trato digestivo do animal, ela tem uma simbiose com o capim. O efeito do animal no capim é melhor do que o da roçadeira. Coevoluiu, são milhares de anos, evoluiu junto. Só que a gente tem capim para todo lado, porque a gente botou capim para todo lado. A árvore, ela funciona diferente. A árvore, a folha vai ficando amarela, ela cai no chão. E aí quando a folha cai, ela apodrece. Ela tem uma decomposição biológica. Quando você tem umidade suficiente no sistema, a gente, por exemplo, subiu ontem lá, a gente viu uma parte lá em cima que tem uma parte do pomar que ficou sombreada e tudo que cai no chão tem decomposição biológica. Aí você pisa, o chão é mais macio, a terra é mais preta. Então a árvore, ela consegue tirar um nutriente que está 5 metros lá embaixo, passa no tronco e a árvore tem um negócio interessante. Olha como é que a natureza tem uma sabedoria muito perfeita, né? O nutriente que está de um lado, quando passa no tronco, ele muda para o outro lado da árvore. Então ela criou um movimento de nutriente. Ela pega de um lado do solo e entrega do outro. Então a árvore, quando você tem umidade relativa do ar, chuva o ano inteiro, ou assim bem distribuída, as folhas caem, formam aquela serrapilheira de floresta. Aquilo ali ajuda a compor o solo. O capim não tem isso. O capim precisa do animal para fazer isso. E o que acontece? O animal ele vai tentar pegar o que está mais verde. Aquelas folhas que estão amarelas, quando você tem densidade animal, elas são pisoteadas, urinadas e defecadas em cima. E aí ali você tem a decomposição biológica do capim. Então para você ter a decomposição biológica do capim, você pode fazer na mão. É muito mais trabalho. Mas você pode usar o animal. Se você não quer usar muito animal, você tem que planejar sistemas que sombreiam rápido e você vai ter o animal primata. O humano vai estar trabalhando lá. Então, algum animal vai trabalhar. É só um problema de desenho. Não tem certo e errado. É o contexto de cada um, você vai lá e faz. Eu só incluiria aí essas toneladas de animais microscópicos, né? Ou macroscópicos. A microbiota do solo, que a biologia chama de decompositores, né? Os artrópodes, as minhocas, protozoas, tudo que tem ali, tem um organismo vivo ali, né? E aí tem outras informações. A nossa microbiota reflete a saúde da microbiota do solo. Por isso que a criança come terra. Todo mundo fala, nossa, o menino come terra. É normal, todo animal faz isso. A gente é animal, a gente esqueceu que a gente é animal. A gente come terra porque a gente precisa da bactéria do nosso bioma, no nosso intestino, para ajudar a gente a digerir. A B12 também, né? De bactéria.
E aí entram outras complicações, né? Ontem a gente conversou um pouquinho aqui, a gente viu umas áreas que tinham um manejo químico antes, né? Uma das patentes do glifosato é como antibiótico. Ele entra no solo, ele cola algumas placas de nutriente. Uma delas, acho que é, não sei se é o fosfato ou se é o fósforo, não vou lembrar agora, mas inclusive acho que é o que você falou que estava faltando aqui. Porque você vai botando o glifosato, ele segura os nutrientes e ele não deixa as bactérias, ele mata as bactérias, que é um antibiótico, mata os, enfim, né? E aí, esse residual, ele não sai. Tem pesquisa que mostra que às vezes um lugar que usa o glifosato leva mais de 20 anos para tirar. A Bayer queria dizer que era biodegradável, mas perdeu 2 processos. Provaram que não é. Então ele leva um tempo para limpar. E enquanto ele está fazendo isso está refletido no solo, está refletido na planta que ficou com nutrientes de menos e vai estar refletido. Na água também, não é? Vai para a água também, ele é solúvel em água. Outro uso do glifosato era para desenferrujar a coisa. Enfim, a química rindo ali, ó. Isso tudo reflete na nossa saúde. Se a microbiota do solo vai estar ruim, você ingere um alimento que tem agrotóxico residual, a sua microbiota vai estar ruim. A gente nunca teve tanta doença celíaca no mundo igual a gente tem hoje. Vocês sabem o que é isso, né? Pessoa que tem alergia a pão. A alergia não é o pão, a alergia é o glifosato. Vocês sabem como é que era feito o pão antes? O pão, as pessoas colhiam o trigo não era padronizado o tamanho dele, né? As pessoas colhiam e faziam aqueles montinhos amarrados, e ali ele ficava, e era um trabalho manual, então levava alguns dias para você fazer uma área de trigo. Naquele tempo, ela ficava no sol, na chuva, no orvalho, e aquele grão já começava uma fermentação. Essa farinha era feita, era obrigado a massa de fermentação natural. E era legislado, tem que fermentar 12 horas, depois foram mudando 8, depois 6, depois inventaram aquela máquina que bate o pão francês. Só que nessa linha do tempo, começou a colher com máquina, a partir do começo do século passado. Quando começou a colher com máquina, eles começaram a selecionar a planta para ela ter toda a mesma altura, para facilitar para a máquina. Então a seleção já não foi por nutrição, foi por altura da máquina, olha que doideira. Aí já colhia mais rápido, já fazia farinha mais rápido, eles começaram a mudar as leis das padarias, que as padarias podiam fermentar menos tempo. E aí a gente chegou com um pacote químico na Revolução Industrial, ou na Revolução Verde. Para colher tudo de uma vez, eles batem o glifosato na planta do trigo. Eles chamam de secante. Seca tudo de uma vez para poder colher tudo de uma vez e processar tudo de uma vez. Só que o que eles chamam de secante é uma versão na planta. Então, dentro da nossa cadeia alimentar, o agrotóxico ele está residual. Ele está ali dentro. Não tem nem opção. Porque não é que ele contaminou a entrelinha de onde ele plantava, matando, igual os caras falam, mata-mata, é só para matar a erva. Não, ele está sendo usado na cevada, no trigo, na aveia, no centeio. Então as pessoas não estão com doença celíaca. Nós temos uma epidemia de intoxicação por agrotóxico e é proibido falar. Você não pode falar. A Larissa Bombatti começou a falar disso no Brasil, tem que mudar para a Europa. Mas só para eu fechar aqui, esse conjunto de coisas que a gente vai medir é importante. Por exemplo, o refractômetro, a gente pode pegar as folhas das mangueiras que tem aqui e pegar o Brix da planta. E a gente pode pegar também o Brix da manga. Tem uma manga que a gente pode ver. Ela foi congelada, provavelmente vai influenciar um pouco. Mas se a cada ano você tira o Brix do capim, da mangueira e da fruta, você começa a ter uma história. Esse ano empatou, esse ano melhorou um pouco, esse ano caiu. O que aconteceu nesse ano? Ah, teve uma seca, ou choveu demais, ou esfriou demais, enfim. Mas você começa a ter com uma coisa que é simples, é um equipamento relativamente barato, né? Você começa a ter a possibilidade de medir. Então o Brix ele vai te dar saúde do solo, saúde da planta, e você mesmo faz. A disciplina que você tem que ter é de anotar e comparar, e ter um caderno de campo que te diz o que foi feito entre uma medição e outra. Café. O pessoal colhia café a rio, né? Como é que o pessoal tem colhido café especial? Só os maduros. O tempo de colheita é muito maior, mas o preço final do café é muito melhor, né? Aí, olha a simplificação de novo. Tentaram pegar uma coisa que é do complexo e botaram no complicado. O café vem de uma floresta de clima frio, que quando entra o inverno, as árvores maiores caducam, a luz entra, ele flora, dá a fruta. A gente pegou o café e selecionou para monocultura aqui em São Paulo.
O café é uma planta de sombra. Ele não fica feliz ali. Ah, foram adaptando geneticamente, tal, adaptou. Tudo bem, adaptou, mas é assim, vive cheio de doença, né? Então, assim, existia um organismo complexo florestal, que aquele café florava, dava um fruto, tinham vários animais que dispersavam a semente, né? Vários animais comem o café e saem cagando o café para outros cantos para plantar o café, no bioma original dele, né? E a gente pegou ele, botou na monocultura, passa glifosato no chão, sol pleno o tempo inteiro, e aí depois não sabe por que dá errado. Então, aí você tem que ficar dando insumo. Então, assim, é um jeito de medir, né? A gente tem jeitos de medir a água, a gente tem jeitos de medir a questão do solo, e tem coisas indiretas. O cheiro, o gosto do solo, tem gente que bota na boca para ver se está ácido ou não, né? Eu aprendi com um cara que fazia isso. Eu não tenho coragem de fazer porque tem lugar que tem glifosato, ficar botando negócio na boca não dá, né? Tem gosto de glifosato. Mas o cara botava e ele falava assim, tem gosto de pão ácido. francês. Hã? Tem gosto de pão francês. É. Mas o cara botava e ele botava, ele cuspia assim, ele falava assim, tá ácido. Mas o cheiro da terra, né? O cheiro, a textura, você tá andando, como é que é o barulho? Né? Tem um som de quebra-quebra ou tem um som macio? Você pisa, é duro ou você pisa e é macio? Então a gente tem que voltar a essa educação sensorial para fechar com o que eu estava falando lá no começo. Para que a gente possa criar uma relação com um lugar de intimidade, um lugar que funciona para a gente e a gente funciona para ele, o maior especialista do lugar tem que ser a gente. Você escuta as pessoas, tudo bem. O agrônomo vem e vai falar alguma coisa, tal, enfim, né? Você vai escutar as pessoas, mas você vai escutar a partir de um filtro que é seu. Você mede todo ano, você sabe como é que tá, você sabe se tem mais ou menos insetos. Aí eu vou mostrar para vocês ali, né? Isso aqui é uma forma. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, 2 vezes por ano. No final das chuvas e no final da seca. É um protocolo científico isso aqui. Só que você que vai avaliar. Então, você tem dardos. Deixa eu pegar aqui deixa eu estar aqui. Você vai marcar um lugar na propriedade, pode ser uma árvore, um ponto específico da cerca, né? Amarra uma fitinha aqui, a gente trouxe ali para fazer, se der tempo a gente faz. E você vai andar uma linha reta e você vai jogar 10 dardos. Né? Então você vai andando e é aleatório, você vai jogando. Né? Aonde ele cair, você vai fazer uma análise radial aqui, você pode fazer um quadrado com 1 metro quadrado se você quiser. Mas se você tiver uma fitinha de 50 centímetros, você segura aqui, estica ela, você tem um raio, né? Quantas plantas tem ali? Tem plantas novas, tem plantas brotando, tem palhada em decomposição? Não tem. Qual que é o grau de decomposição? Isso é um protocolo científico que a gente faz sem precisar de ninguém. Se você faz isso dentro de um SAF, você pode aumentar o raio se você quiser. Bota 1 metro. E aí quantas árvores tem? Quais as espécies tem? Como que está o solo? Está preto? Não está? Tem resto de... Tem fezes de insetos ou de animais? Não tem? Tem presença de insetos? Quais são os insetos? Os insetos presentes vão te dar uma história da sucessão. Dependendo do tipo de formiga, o solo está de um jeito ou de outro. Né? Então você anota tudo isso. Né? Essa planilha ela é relativamente simples. Eu não sou muito bom... Você pode fazer um metro de... No caso, 1 metro de raio ou... Né? Depende do tamanho da fitinha aqui. Você pode também fazer uma moldura de 1 metro quadrado. E aí você bota em cima. A gente pode fazer ela ali. No SAF é um pouco mais difícil, tem muita densidade, mas é interessante fazer aleatório. E você vai ter... Tem árvores jovens, não tem? Tem árvore mais velha, não tem? Então você tem informação de sucessão, informação de saúde do solo, informação de cobertura do solo. Por exemplo, quantos % dessa área está completamente coberto? Existe uma relação direta entre plantas perenes, sejam gramíneas ou árvores, e saúde do solo. Se um percentual maior do solo está coberto em plantas perenes, você tem mais cobertura, você tem mais infiltração de água, você tem mais estabilidade do solo, né? Tem correlações diretas. Agora você faz isso aqui e você abre as moitas ou o que tiver em volta e você olha, tem mais ou menos 50% de solo exposto. E você anotou isso. Na próxima vez que você mede, uma das suas funções era ter diminuído a distância entre as plantas. Nos lugares que tem chuva o ano inteiro, você tem o solo exposto, não desertifica.
Mas nos lugares que não tem chuva o ano inteiro, do Cerrado para Caatinga, se as plantas estão começando a espaçar, é um indicativo de desertificação. Isso aqui a gente faz. Ó. E qual que é a frequência? Então, você estabelece, mas, por exemplo, se você tem estações do ano bem definidas, você faz a cada estação. Ou pelo menos no final das chuvas, no final da seca. Né? Pelo menos 2 vezes. E aí você bota isso aqui no agendamento do sítio, caderno de campo. Então o BRICS é uma maneira, isso aqui é outra maneira, a jarra é outra maneira. Mas o que a gente viu? 3, 4 metodologias simples que você tem o diagnóstico direto da saúde do seu lugar. Você domina. Não quer dizer que você não vai escutar o especialista, mas você vai escutar o especialista com outros olhos, com outros ouvidos, com outro coração, com outra intuição. A gente tem que retomar esse papel de protagonizar o lugar.